Graça e paz a todos que amam a palavra de Deus. É difícil entrar na internet hoje sem ver algum tipo de alerta ou advertência sobre o coronavírus. Muitas mensagens são estridentes e alarmistas. Agora, muito tempo atrás, o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos cristãos na região da Galácia. E foi uma mensagem urgente e intensa, não muito diferente do que os alertas que nós ouvimos hoje em dia sobre esta pandemia. O vírus da falsa doutrina já tinha entrado na região desses cristãos, os cristãos gálatas. Muitos deles estavam aceitando, abraçando, acolhendo esta falsa doutrina que tinha aparecido. Estavam sendo influenciados. Paulo queria que os cristãos não estivessem infectados por algo que causaria a eles a perder a sua salvação. Vamos ler hoje a abertura desta carta de Paulo aos Gálatas, depois da saudação. Nós já falamos sobre a saudação desta carta num outro vídeo. Você pode acessá-lo no site irmãos.org ou no YouTube. Vamos ler agora do primeiro capítulo dessa carta, do verso 6 a 10. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu, agora, a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Vamos usar 4 termos chaves para descrever algumas das ideias do apóstolo Paulo nessa nossa leitura. O primeiro termo é urgência. Sempre nas suas cartas às congregações e aos indivíduos, Paulo oferecia uma oração de gratidão pelos leitores. Ele não faz isso aqui. Ele vai direto no assunto de maneira forte. Ele pronuncia uma maldição sobre quem traz outro evangelho. Com isso, ele quer dizer que não há nada mais importante do que a verdade da boa nova. É isso que significa evangelho, boa nova ou boas notícias. Não há algo mais importante quando se trata das verdades desta mensagem. Temos que verificar se o ensino está correto ou não. Por quê? Porque o próprio Jesus disse em João capítulo 8, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Isso significa que o erro nos prenderá mais ainda nas trevas e nas consequências desastrosas do pecado. Se é verdade que o Evangelho nos liberta, também é verdade que o erro nos prende. Então, precisamos sentir esta urgência de tratar entre as primeiras coisas para verificar
se nós estamos aceitando e acolhendo e obedecendo o verdadeiro Evangelho de Jesus. Urgência. Nossa segunda palavra e chave para este trecho, para esse texto da Bíblia, é influências. Havia pessoas intrometidas no meio dos Gálatas, dos cristãos na região da Galácia, que modificaram a Boa Nova. O que estas pessoas fizeram? Paulo usa o termo perverter. Eles perverteram a Boa Nova de Cristo. Quer dizer, suas modificações não eram boas, muito pelo contrário, eram maléficas. Um dicionário na internet descreve a palavra perverter, ou define a palavra assim: mudar do bem para o mal. É isso mesmo. Agora, pelos Gálatas, tais influências eram toleradas, mais ainda, eram abraçadas. Por quê? Talvez em parte porque eles queriam receber a aprovação dos seres humanos, mais do que a aprovação de Deus. Somos muito influenciados pela opinião dos outros. Lembra o que Paulo falou no versículo 10? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Existem até hoje em dia muitas influências maléficas, muitas pessoas que modificam o Evangelho de Jesus Cristo. Além de urgência e influências, precisamos ver um terceiro termo-chave neste texto: advertências. Paulo fala aqui 2 vezes essa maldição dele para dar ênfase nas suas palavras, na importância dessa questão. A sua repetição ressalta que é muito importante, que eles têm que dar atenção. É a primeira coisa que eles precisam pensar a respeito desse assunto. E ele menciona um anjo do céu, ele mesmo, qualquer pessoa. Com isso, ele quer dizer, olha, não importa quem fala, o que importa é o que está sendo falado. A menção do anjo dos céus é hipérbole, quer dizer, Paulo exagera aqui para dar mais ênfase ainda a essa questão. E ele menciona ele próprio. Se ele, o apóstolo Paulo, fosse em algum momento mudar a sua mensagem, esta maldição que ele pronuncia cairia sobre ele mesmo. Há muita gente considerada como autoridade religiosa. Não importa que sejam eles que estão falando. Não importa se é uma pessoa muito estudada, uma pessoa formada, uma pessoa que estudou em seminário. Importa se aquela pessoa fala ou não a verdade da boa nova de Jesus Cristo. Então, nós temos que ver essa questão também que Paulo fala, as advertências. Urgência, influências, advertências. E o número 4, olha só as consequências. Paulo pronuncia a maldição aqui sobre qualquer um que vai perverter a boa nova. Este termo, amaldiçoado, também é traduzido como anátema. É uma palavra forte. Significa condenação eterna. Agora precisamos reconhecer que essa maldição não é dele, não. Não é ele que inventou. Aplica-se a todas as pessoas que fazem hoje o que os pervertadores fizeram naquela época. Por quê? Porque quem amaldiçoa é o grande juiz, o Senhor Jesus Cristo. Paulo era apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo. Isso veio de cima,
como ele vai falar a respeito do evangelho que ele pregava mais tarde, no próximo texto em Gálatas. Então, esta maldição também não é dele, veio de Deus. Eu não quero cair sobre esta maldição. E você? Eu creio que não também. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos conhecer o que a Bíblia diz. Vamos conhecer bem as Escrituras Sagradas para não incorrermos neste perigo e para não recebermos esta maldição. E agora? O que essa leitura nos sugere? Vou usar mais um termo aqui para concluir. Diligência. Precisamos tomar o maior cuidado possível com o que se ensina. Porque este cuidado, ou falta de cuidado, vai determinar o nosso destino eterno. Por que isso? Porque não basta a sinceridade só. A sinceridade, sim, é necessária para a salvação, mas ela não é suficiente. Temos, além da sinceridade, ter, possuir e seguir a verdade. Vamos lembrar que a regra de fé do cristão tem que ser aquela mesma regra do primeiro século, que o apóstolo Paulo, mais uma vez, falou em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Ele usou uma frase que tinha virado tipo slogan, um ditado, um princípio entre os cristãos. Ele falou assim: não ultrapassem o que está escrito. A versão fácil de ler traduz dessa forma: sigam somente o que as Escrituras dizem. Excelente regra de fé. E por isso, convido você, minha amiga, meu amigo, a estudar e conhecer a fundo a palavra de Deus e a obedecer esta palavra na sua plenitude. Se podemos ajudar você de alguma forma, por favor, entre em contato conosco. Vamos andar unidos nesse propósito de ter na nossa vida o verdadeiro Evangelho, sem modificar, sem acrescentar, sem diminuir. Que Ele nos abençoe.